Bom dia com Deus, eu sou o pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana em Tauá, e esses dias temos meditado sobre o Evangelho de Mateus. Hoje faremos a meditação de Mateus capítulo 22, dos versos 34 ao verso 40, que eu lerei para você, e após a leitura iremos refletir no texto. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meu querido irmão, irmã, amigo que acompanha juntamente conosco essas meditações de Mateus, nós temos diante de nós um texto importantíssimo. Nós havíamos dito que dos grupos religiosos ali do cenário de Israel, dois eram especiais que procuravam colocar Jesus à prova. Vimos no comentário anterior que os saduceus haviam posto Jesus à prova, e aqui os fariseus, sabendo que os saduceus tinham sido calados por Jesus, foram então, segundo o texto nos diz, enviar um dos seus melhores representantes para ir até Jesus, para pôr Jesus à prova. Queridos, os rabis, os mestres de Israel, tinham determinado que os 10 mandamentos haviam 613 mandamentos, um para cada letra dos 10 mandamentos que está ali em Êxodo capítulo 20. E eles faziam essa divisão dizendo que 248 destes mandamentos eram afirmativos e 365 eram negativos. Além disso, eles dividiam os mandamentos em pesados e leves. Só que eles não conseguiam concordar entre si quais eram os mais pesados e quais eram os mais leves. Então, quando eles enviam um dos seus intérpretes da lei, um dos seus mestres da lei, para experimentar Jesus, eles estão tentando fazer com que Jesus caia em contradição. Eles estão tentando testá-lo para incriminá-lo, para saber qual era a sua interpretação, para julgá-lo como liberal, não ortodoxo, para de alguma forma ter como condená-lo. Então eles utilizam aquilo que é mais importante de toda a lei, segundo eles, os 10 mandamentos. Qual é o mais importante mandamento da lei? Qual é o mais importante mandamento da lei? E Jesus então vai falar ali no verso de número 37, que o primeiro mandamento, ou maior mandamento, é amarás o Senhor teu Deus, e aqui são utilizadas 3 expressões: de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 30, acrescenta a palavra força, de toda a tua força. Esse mandamento era uma citação do Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, e o propósito dele era englobar tudo o que o ser humano tem, todas as faculdades do ser humano, no amor a Deus. Jesus cita então Deuteronômio 6, verso 5, ouve Israel chamar Israel, para dizer o mandamento mais importante é: tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo que engloba o ser humano, precisa amar a Deus em primeiro lugar. Comumente as pessoas dizem assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o que se diz no popular. Contudo, essa interpretação é muito pobre. Quando nós olhamos para o texto bíblico, a gente percebe que ele é muito mais rico. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E Jesus diz que o segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está fazendo uma referência a Levítico 19, 18, que
que traz aqui a mesma ideia de Mateus 7,12, que a gente conhece como a regra de ouro. Não faças aos outros o que você odeia. Aquilo que você quer que o outro faça para você, faça você também. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus finaliza o texto dizendo, no verso 40, que toda a lei e os profetas dependiam destes 2 mandamentos. Se você observou, Jesus está trazendo um resumo dos 10 mandamentos que estão ali em Êxodo capítulo 20. O primeiro ao 4º mandamento são mandamentos direcionados a Deus. O 5º ao 10º mandamento são mandamentos direcionados ao próximo. Então, Jesus está resumindo os 10 mandamentos em 2 mandamentos. O primeiro e o mais importante é: tudo que você tem, tudo que você é, tudo que engloba você como pessoa, precisa amar a Deus com toda a força do seu amor. E o segundo semelhante é: tudo que você tem, tudo que você é, precisa amar o próximo como você ama a si mesmo. Aquilo que você deseja para você, aquilo que você almeja para você, você também precisa desejar, precisa almejar para o próximo. Você não pode ser egoísta a ponto de querer que você fique em evidência, que você seja privilegiado e que o outro, seu irmão, sua irmã, seja menosprezado, seja tornado inferior a você. Jesus então resume os 10 mandamentos nesses 2 mandamentos. E ele finaliza o texto dizendo que toda a lei e os profetas dependem destes 2 mandamentos. Na época de Jesus, a Bíblia que os seus apóstolos ou discípulos, que aqueles mestres da lei liam, era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento tinha 2 grandes divisões naquela época. Que divisões eram essas? A lei, que compreendia os 5 primeiros livros de Moisés, e os profetas, que eram o restante do Antigo Testamento. Em nossos dias, estudos posteriores determinaram que pelo menos há 4 grandes divisões no Antigo Testamento: lei, escritos, profetas e livros poéticos ou livros de sabedoria. Mas na época de Jesus, os livros eram divididos entre lei e profetas. Jesus está dizendo assim: toda a palavra de Deus conhecida naquela época, a palavra de Deus conhecida nos seus dias, dependiam esses 2 mandamentos, que eram um resumo dos 10 mandamentos. Ou seja, se você precisasse resumir tudo aquilo se resumiria em: ame a Deus com tudo que você tem e ame ao seu próximo como a você mesmo. Coloque todo o seu amor em Deus, toda a sua dedicação, toda a sua devoção em Deus. Dedique o que você tem de melhor para Deus. E quando você for tratar o seu irmão, trate-o com a mesma deferência com a qual você quer ser tratado. O texto não nos diz que há uma tréplica dos fariseus, que aquele versado escriba da lei faz mais alguma pergunta. Da mesma maneira que Jesus havia emudecido os saduceus, Jesus também emudece os fariseus. Nós vemos em diversos textos dos evangelhos que as perguntas dirigidas a Jesus não eram perguntas com a intenção de aprender, de absorver entendimento, mas eram perguntas com a intenção de colocar Jesus em provas, de testá-lo, de fazer ele cair em alguma prova, de descredibilizá-lo. E Jesus então demonstra a sabedoria do Filho de Deus. Jesus então demonstra a sabedoria dos céus. Queridos, olhando para esse texto, nós podemos entender que a sabedoria de Deus diz para mim e para você que nós precisamos levar a sério o nosso compromisso com Deus. Qual o tamanho do amor, ou qual é a qualidade do amor que você tem para com Deus? Quando nós lemos, por exemplo, o evangelista João, ele vai fazer com que esses 2 mandamentos sejam atrelados. Porque João diz assim: aquele que diz amar a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Nós vivemos dias estranhos, porque as pessoas, elas
afirmam ter amor por Deus, mas elas desprezam a igreja, elas afirmam ter amor por Deus, mas desprezam seus irmãos. Precisamos corrigir a nossa fé, a nossa forma de crer. Vamos fazer uma breve oração? Obrigado, Senhor, por esse ensinamento da Tua Palavra, que ele seja útil aos nossos corações. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se assim Deus permitir, nos encontrar na segunda-feira para um novo devocional em Mateus, continuando a nossa sequência. Deus abençoe você.